Hoje eu quero falar um pouco sobre a pressa. Cara, eu acho que a pressa, ela tá roubando a minha vitalidade. E eu acredito que isso pode estar acontecendo com muitos de vocês, principalmente se vocês moram em capital ou qualquer tipo de cidade aí muito movimentada. Ah, cara, eu percebo que muitas vezes, sempre quando eu tô de folga, minha mente tá sempre apressada, apressada para almoçar, para jantar, para beber água, para fazer qualquer tipo de compromisso, qualquer passo que eu saio de casa. É como se eu estivesse vivendo ah, num ritmo sempre acelerado, cara. É como se eu estivesse sempre a 200 por hora dentro do meu corpo, mas por fora eu estou num ritmo normal. Acho que vocês entendem o que eu quero dizer. E tudo isso se dá devido a esse ritmo que a gente tem de vida aqui em São Paulo, né? Falo por aqui, particularmente. São Paulo é um estado massivo, tem muitas oportunidades, você consegue ganhar muita grana e tal, mas ao mesmo tempo é uma cidade que consegue te adoecer, consegue te acabar com a tua energia vital, cara. E eu me lembro assim de algumas coisas algumas boas lembranças que eu tive quando eu morava no Nordeste e principalmente em fazenda e tal. Era totalmente diferente, sabe? Dava 7 horas da noite, tudo meio que fechava, ficava aquele silêncio, aquela tranquilidade. A gente apreciava, a gente conversava, a gente vivia, né, cara, de verdade. E aí vocês podem falar para mim, mas em São Paulo também antigamente era assim. Cara, São Paulo sempre foi corrido. Talvez tinha um ritmo que era um pouco mais leve do que hoje em dia, mas sempre foi corrido. No Nordeste, por mais que os anos se passaram, ainda continua nesse ritmo. Por quê? Eu te comprovo. Em 2019 eu fui morar lá um pouco antes da pandemia e eu percebo que ainda conseguia aproveitar, conversar com os meus colegas de infância, usufruir do tempo, sabe? Sentar, trocar uma ideia. Eu não vivia nesse ritmo tão acelerado, massivo, que a cabeça fica. Você fica parecendo um cracudo louco, sempre querendo alguma coisa, sempre querendo estar por dentro das informações, sempre, sabe? E você junta tudo isso com um aparelho de celular, cara, que é isso aqui que a gente tô usando para gravar, inclusive, você enlouquece, entendeu? Eu sou o tipo de cara que hoje em dia, barulho do carro novamente, eu sou o tipo de cara que eu percebo que hoje em dia, cara, eu já acordo com aquela ansiedade, tipo, que eu tenho que pegar o celular, para ele é a primeira coisa que tem que pegar no dia para não poder ver alguma informação, algum e-mail importante, alguma coisa, alguma postagem, sei lá. E esse é o maior problema, cara. Como eu gostaria de poder voltar no passado, uma época em que eu não tinha esse tipo de aparelho na minha mão, uma época onde eu não morava em São Paulo, não tinha muito, né? Não alcançava, não tinha coisas que hoje eu tenho, mas eu tinha a pureza da vida, né? A tranquilidade, a calma. E, e é difícil, cara, é difícil desacelerar, principalmente você morando aqui. Essa acho que talvez deve ser uma das batalhas mais difíceis que eu enfrento assim hoje em dia. E eu percebo que isso muitas vezes acaba refletindo quando eu tô na minha moto, quando eu tô indo pro trabalho, porque eu já saio acelerado, já, entendeu? Sempre ali ligadão, porque é um trânsito que te pressiona, é muita correria, são motoboys vindo também, querendo passar, e se você não passa, tem que dar passagem, e pra você dar passagem, muitas vezes você, ah, às vezes não tem espaço, né, para poder encostar, e se você encostar pro lado, os carros meio que te fecham, e aí você não consegue voltar pro corredor. Então, assim, vocês percebem que essa pressa, ela tá ligada a tudo na vida, cara.
E junta também a questão da pressa por crescimento, por melhora no financeiro, por melhora ah, em, sei lá, na parte de aparência, por diversas questões que a gente está sempre correndo e buscando. Eu acho que o mais bacana às vezes é a gente, sabe, puxar o freio, pegar as rédeas da vida e dar um passo para trás e, cara, deixar as coisas fluírem naturalmente. Entendeu? Entender que a gente não tem o controle sobre a vida e que não tem como a gente estar, né, ah, tentando antecipar as coisas, criando pensamentos sobre o amanhã e tudo mais. Eu falo sobre isso aqui, mas eu não venci isso ainda, entendeu? Eu falo que é o que eu entendo que seria o correto para a gente fazer. Inclusive eu tô tentando aplicar para minha vida. Mas no geral, assim, é uma luta. É difícil pra caramba. E é isso, velho. Acho que se você também tá passando por isso, aprenda a dar um passo para trás e puxar os freios. Assuma as rédeas da vida. Fechou? Tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu like, comentário. Valeu.